né, e exigir, talvez até tomasse a botija da mulher. Então ia ser uma confusão. Então ele diz, fecha a porta. Isso aqui é um milagre de Deus para você e sua família. E só parou o azeite de encher a botijinha quando ela disse, traz mais uma vasilha. E o menino disse, não tem mais vasilha, acabou. Então o azeite parou de encher a vasilhinha, o potezinho que ela tinha na mão. Então enquanto havia vasilhas vazias, havia azeite para enchê-las. Agora ela volta ao profeta e diz, olha, enchi as vasilhas, parou agora o azeite. Então ele diz, olha, agora vai, vende, né, ele vai vender um pouco, paga as suas dívidas, e o que sobrar, você vai viver desse que vai sobrar. Esse é um óleo finíssimo, é um óleo resultado de um milagre de Deus. Então, ela ia o quê? Vender esse óleo toda vez que precisasse de dinheiro para comprar sua alimentação. Até quando? Até que seus filhos e ela pudessem trabalhar e terem alguma condição para se sustentarem. Então eles precisariam dessa ajuda. Até Deus providenciar uma porta para eles, para a subsistência deles, aquele azeite seria então vendido e daria até aquele dia certinho para que eles não passassem fome. Agora é interessante que esse mesmo tipo de milagre aí de multiplicação aconteceu de novo na vida de Eliseu. Logo aí no final do capítulo que nós estamos estudando, você vai ver que existiam 100 homens para ser alimentados e só tinha 20 pães. Mas Eliseu orou e aqueles pães se multiplicaram. Deu para alimentar todos os 100 homens. Você veja em 2 de Reis 4, 42 a 44. Agora, a porção de Deus é uma porção acostumada, é uma porção que dá o sustento. Não é para sobrar, esbanjar, jogar fora. Não. Nós devemos medir o que nós estamos comprando para que não sobre, não estrague, não jogue fora de qualquer maneira. Tem muita gente que precisa. Então, procure gastar só o que precisa e, se sobrar, procure ajudar aqueles que precisam de ajuda. Então, a igreja tem que saber. Às vezes a pessoa perde o emprego, às vezes a pessoa está doente e precisa de ajuda e é papel da igreja fazer isso. Então, nós lembramos aí da multiplicação dos pães. Jesus multiplicou os pães. Sobraram aí 12 cestos, né? Depois de alimentar uma multidão, sobraram 12 cestos. Ou seja, Jesus está dizendo, eu tenho a provisão para Israel. 12 cestos significa 12 tribos de Israel, né? Então, os 12 patriarcas representam Israel. Depois ele multiplicou novamente os pães para outra multidão. Sobraram 7 cestos cheios. Que ele diz, eu sou a provisão para a igreja. 7 aí são 7 igrejas do Apocalipse, o total da igreja, né, no mundo inteiro, as igrejas. Então, aí ele está dizendo, eu sou a provisão para a igreja. Então, essa multiplicação de pães, quando havia necessidade de muitas pessoas comerem e que se tinha pouquinha coisa para comer. Então, aí veja bem que um resultado de 5 pães e 2 peixes foram alimentados. Aí uma multidão muito grande e ainda sobrou. Mas Jesus não disse joga fora que sobrou. Ele disse recolha e guarde para se comer depois. Ah, mas não deixou peixe e pão. Porque o peixe estragaria rapidinho. Mas os pães poderiam ser aproveitados durante a viagem de retorno daquelas pessoas para suas casas. Veja bem que Deus, então, desde o Antigo Testamento, não deixa os seus servos passarem por fome. Nós podemos ver Jacó e seus filhos que moravam em Israel, de repente precisaram, estavam com a fome ali terrível. E eles desceram ao Egito porque Deus mandou. Jacó consultou a Deus, porque já tinha aprendido. Seus pais desceram ao Egito sem consultar a Deus. Mas agora ele consulta a Deus e Deus diz, não temas, vá para o Egito. Leve a sua família, né? 70 almas. Leve porque lá José, filho de Jacó, estava lá e tinha já a provisão, o armazenamento, a despensa do Egito estava cheia.
por causa de um milagre de Deus, uma revelação de Deus. E José foi usado por Deus, então, para alimentar a sua família. Se nós olharmos para Davi, Aimeleque, filho de Aitube, ele sustentou Davi com pão, deu pão, e pão que era usado para sacrifícios a Deus. Mas Deus orientou aquele sacerdote e disse: pode pegar do pão e dar a Davi, porque Davi era ungido para ser rei de Israel, já tinha sido ungido, era um homem de Deus, então foi dada uma ordem de Deus para sustentá-lo. Agora nós vamos ler uma passagem da Bíblia muito interessante, que é muito útil nessa lição. Vamos ver Isaías 58, de 6 a 12, que diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente botará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então é uma coisa maravilhosa, a palavra de Deus nos ensina a ajudar os necessitados, a fartar de pão o faminto. Jesus diz: quando você fizer uma festa, convide aí os pobres, os aleijados, procure convidar aqueles que precisam, que têm necessidade. Não convide as pessoas procurando receber presentes. Pelo contrário, se você vai fazer uma festa, faça uma festa para ajudar as pessoas que precisam. Então chame aqueles necessitados, porque eles não têm como te pagarem, e Deus então dará a você a recompensa. Em Atos capítulo 6 nós vemos que a igreja, já no início da igreja, ela já instituiu os diáconos para que não faltasse alimento às viúvas gregas. Então sempre a igreja deve olhar quem está necessitando e ajudar. É um trabalho que deve ser feito pela assistência social da igreja. Em Mateus 11:5 nós vamos ver Jesus dizendo que o evangelho chegava aos pobres. Era a função de Jesus levar esse evangelho aos pobres. E sempre Jesus esteve entre os pobres. Ele nunca gostou muito de estar entre os ricos. Ele sempre procurava estar entre as pessoas necessitadas, tanto materialmente como espiritualmente. Jesus fala também sobre um rico e um pobre, aí, um que pedia esmolas, um que realmente passava por muita dificuldade, que era na verdade um mendigo. E esse mendigo, ele sempre estava ali pedindo ajuda, e o rico, ao invés de ajudá-lo, ainda tratava mal esse mendigo. Mas Jesus fala que esse mendigo clamava a Deus, e Deus o ajudava. Agora aquele rico não ouvia a voz de Deus para ajudar o mendigo. Mas um dia os dois morreram. E lá no seio de Abraão, o rico sofria horrivelmente, porque era uma pessoa horrível, má. Não via a necessidade das pessoas, não amava as pessoas. E o mendigo que clamava a Deus, que acreditava em Deus, que vivia na aflição e era socorrido por Deus. Então esse mendigo, ele estava no lugar dos justos. Então veja só a diferença. Nós devemos sempre nos lembrar: aquele que tem deve ajudar o que não tem, para que todos possam ser abastecidos com o necessário. O apóstolo Paulo, se nós olharmos Romanos 15, 26, Gálatas 2, 10, se olharmos em Romanos 15, 26, 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8, sempre nós vamos ver que ele estava ajudando aos pobres, aos necessitados. E ele dizia sempre: eu sei passar por tudo, toda situação, por fome, por aflição, por tribulação, por toda situação que vier. Eu sei passar por ela, porque eu tenho Deus para me socorrer. E ele fazia coletas para ajudar lá o povo que estava na Judéia, porque havia uma grande seca ali, estavam passando fome. E ele saía nas igrejas recolhendo ajuda para levar para Jerusalém. E existe aí então um versículo interessante, 2 Coríntios 9, 9, diz assim: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres,
a sua justiça permanece para sempre. É muito interessante nós nos lembrarmos de ajudar aos pobres, aos necessitados. Então a igreja deve sempre fazer isso, olhar aí quem está doente, quem perdeu o emprego, quem está necessitado e ajudar. E também enviar ajuda a outras cidades, a outros povos, outras nações que necessitam. Sempre a igreja deve se lembrar de ajudar aos pobres. Agora, muitas vezes a igreja tem aí um órgão, né, de ajuda aos necessitados, mas muitas vezes não condiz a situação dos líderes com a situação dos liderados. Enquanto há liderado passando fome, há líder andando em carrões importados, morando em mansões luxuosas. Então veja só que a disparidade aí leva o povo a não ajudar financeiramente os necessitados. Leva as pessoas a olharem assim e verem que a sua ajuda para que haja mantimento, para que haja abastecimento dos pobres necessitados, está sendo levada para outro rumo, está sendo usada para luxo, sendo usada para a riqueza de líderes. Então não fica muito bem alguém super rico, enquanto existe pessoas super pobres na igreja. Então a disparidade aí se torna tão gritante que isso chama a atenção demais das pessoas. E até as próprias pessoas que não são crentes enxergam isso. Então a igreja deve ter aí aquilo que necessita, mas não esbanjar, não praticar o pecado da luxúria em seu meio. Todas as pessoas devem ser vistas e ajudadas. Então deve a igreja ter aí uma ajuda permanente para ajudar as pessoas necessitadas. E a igreja também deve procurar conseguir trabalho para as pessoas trabalharem, porque a pessoa também não pode ser sustentada a vida inteira se ela pode trabalhar. Então quem não trabalha não coma, é assim que diz a Bíblia. Então quem pode trabalhar e não trabalha, é claro. Tem muitas pessoas que não podem trabalhar, não têm condições de trabalhar. Então nós já fizemos um resumo da nossa lição e agora vamos passar por cada parte, cada tópico e falarmos mais rapidamente sobre esses tópicos, porque o resumo geral já fizemos. Vamos ver. Nossa introdução diz o seguinte: na lição de hoje estudaremos acerca do cuidado do Senhor para conosco e a disposição que devemos ter em cuidar e socorrer os necessitados. Ele multiplica nossos recursos, fazendo com que haja bastante para todas as nossas carências básicas. Sim, Deus utiliza o que temos para alimentar os famintos, segundo de Reis 4, 42 e 44. Em o Novo Testamento, o apóstolo João exorta-nos à prática do amor verdadeiro, um sentimento que nos constrange a ser solícitos uns com os outros e a buscar o bem dos necessitados. 1 de João 3, 17 e 18. Então Deus multiplica os nossos recursos. O que você tem? Eu sei fazer aí um desenho, pintar. Então use isso, peça a Deus para usar você nisso aí, para multiplicar a sua parte financeira, para que você tenha sempre seu sustento. Então você veja o que você sabe fazer, o pouquinho que você sabe, Deus pode usar esse pouquinho para multiplicar e você sempre ter o seu sustento. Lembrando sempre que devemos ajudar aos necessitados. Na nossa lição de hoje nós temos aí 3 partes. Primeiro, lutando contra o imprevisto. Segundo, Deus age com o que você tem. E terceiro lugar, temos aí a providência divina. Então na parte 1, lutando contra o imprevisto, nós temos aí tópico 1, a viuvez, tópico 2, a dívida, tópico 3, a solução. Tópico 1, a viuvez. Sem dinheiro e uma grande dívida, eis a herança de uma pobre mulher que fora surpreendida pela repentina morte do esposo, cuja atividade era servir os profetas do Deus Altíssimo, como está em 2 de Reis 4:1. Apesar de fiel, o homem deixou a família em uma situação calamitosa, pois não havia comida em casa e nem meios de subsistência para a viúva e os 2 filhos. A forma como a mulher dirige-se ao homem de Deus demonstra a sua situação desesperadora, pois provavelmente ela não tinha nenhum familiar para auxiliá-la.
Não obstante, ela não poderia passivamente ver os filhos